Boa noite, queridos irmãos. Que coisa linda essa epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que nosso irmão fez o estudo aí do Evangelho. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não se enche de orgulho. Daí, né, a gente pode entender o porquê o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação, né? Porque não é possível ser caridoso sendo impaciente, invejoso, orgulhoso ou possuidor das mazelas que nos distanciam dos ensinamentos do Mestre Jesus. E por falar em Jesus, estamos na semana do Natal, que maravilha! Essa data tão especial, né? Que é um divisor de águas na história da humanidade. Por isso, vamos comentar sobre a passagem dessa figura magnífica que ao longo da sua estada na Terra, né, ao longo que durou o seu apostolado 3 anos, né, mas a gente sabe que ele viveu por 33 anos. Então, essa figura magnífica, magnânima, que foi se modificando. A história mostra, né, que temos primeiro aquele bebê que nasce na manjedoura como demonstração da humildade, que o importante não é o que temos, porque isso não nos dará passaporte para uma existência plena, né, na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Não estamos querendo dizer com isso, né, que só se nascermos num ambiente de pobreza, que vamos obter a humildade, porque a gente entende que a humildade está aquém, né, do espaço, do ambiente, mas que ela está dentro de nós, mas que, metaforicamente falando, essa vinda de Jesus na manjedoura veio nos trazer esse ensinamento da humildade. Depois aparece o menino, né, que assombra os sábios no templo, né, aquela passagem que seus pais vão lá para a cidade, para o templo, e Jesus some. E eles o procuram e o encontram dando ensinamentos, conversando com os doutores, os sábios dos templos, nos trazendo então, que ensinamento é esse? Nos trazendo a comprovação incontestável da reencarnação. Assim como vemos muitas vezes os prodígios da atualidade, aquele menino vem nos dizer: sim, eu trouxe esse conhecimento de outras existências, porque a gente sabe que Jesus também teve a sua caminhada. Ele já não surgiu, não foi criado com todo esse esplendor. Ele caminhou, ele veio adquirindo ao longo do tempo, né? Ele fez essa aquisição, né? E assim também nós estamos fazendo a nossa caminhada e um dia, quiçá, chegaremos à angelitude. Depois, então, surge Jesus como pregador, que arrebata multidões, escolhe seus discípulos e os transforma em apóstolos, né? Porque a gente sabe que discípulo é aquele que aprende e apóstolo é aquele que vai dar o ensinamento. Então Jesus demonstra a importância de transmitirmos valores, né, para que sejam passados, né, que a gente adquira, né, nesse momento sejamos os discípulos e posteriormente os apóstolos, que vamos transmitir, passar adiante os valores e os conhecimentos que adquirimos para os nossos tutelados. Ensinemos, portanto, os nossos filhos, né? E a quem mais nos for possível sobre a Boa Nova. Ensinemos não apenas pelas palavras, mas principalmente pelos nossos atos. Nós vimos isso na apresentação da vida de cada apóstolo do Mestre, né? Que eles realmente vivenciaram aquilo que aprenderam com o Mestre. Eles não apenas verbalizavam, mas vivenciavam. E vimos também um Jesus, né, em Jesus a figura do líder.
irado que expulsa lá os vendilhões e salteadores do templo. E isso nos convida, nos convoca muito mais a uma questão psicoespiritual, porque ele nos fala nessa passagem da importância de arrancarmos de nós os vendilhões e salteadores, que são o orgulho e a vaidade, que roubam de nós a possibilidade de sermos o que deveríamos ser em essência, que é sermos bons. Então, ele nos diz, o que Jesus quer nos dizer quando ele vai ali no templo e coloca para fora, os salteadores, os vendilhões, ele tira dali, ele quer nos dizer, arranca de ti o que te impede de ser quem és e deixa que eu entre na tua vida. Gente, vamos deixar Jesus entrar em nossa alma, E por último, há também, muito importante, o Jesus que cura. Durante os 3 anos apostólicos de Jesus, do seu apostolado, temos conhecimento que ele efetuou muitas curas. O tempo não nos permitirá a leitura, por isso eu gostaria de sugerir aos nossos irmãos que leiam no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 15, quando ele fala sobre os milagres do Evangelho. Então, é dos itens 10 ao 28, que fala sobre as curas. Então, convido os irmãos a fazerem essa leitura. Jesus faz diversos tipos de cura. Ele cura não apenas pelo olhar e pela palavra, pelo toque ou imposição das mãos, com a saliva e com a terra, quando ele faz ali uma lama e passa nos olhos do cego e cura. Faz curas à distância, aquela passagem que vem o Senhor, ao encontro de Jesus, pedir que ele cure o seu servo que está muito doente. Era um servo que eu amo, que aquela pessoa amava muito. E Jesus então diz que ele está curado e os outros empregados vêm dizer, informar que ele havia sido curado. Então, não dá para a gente falar, discorrer todos em função do tempo. Por isso, a sugestão para que seja lida a Gênese. E tem também a cura que Jesus fez pelo toque das suas vestes. E dessa passagem que a gente vai falar um pouco. Então, no capítulo 15 da Gênese, a gente encontra o item 10, que fala perda de sangue. Então, Kardec nos conta. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Então,
Kardec, né, continua dizendo essas palavras, né, ele diz essas palavras: conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, não são significativas, exprimem o movimento fluídico que se opera de Jesus para o doente, né? Então, Jesus percebeu que dele saiu ali um fluido. Então, né, quando ele toca as vestes, quando ela toca as vestes do mestre, são liberadas esses fluidos curadores que Jesus percebe. Ambos experimentam a ação que acabaram de produzir-se. Então, tanto Jesus como a mulher sentiram, ela percebeu pela cura e ele que saiu dali uma virtude. Então, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, né? Não houve magnetização nem imposição das mãos. Jesus não impôs as mãos, não disse fica curada, não. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Não é verdade? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo ali uma multidão, tantas pessoas, né, em volta de Jesus, por que aquele fluido foi em direção daquela mulher? A gente vai responder no próximo vídeo.